E aí, torcedor do Vascão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Nas últimas semanas, o nome de Danilo, defensor polivalente da Juventus, que atua tanto como zagueiro quanto como lateral, surgiu como um possível reforço de peso para o Vasco da Gama em 2025. O atleta, que também integra a seleção brasileira, foi especulado como uma peça estratégica para exercer liderança em um ambicioso projeto de reconstrução do Gigante da Colina. A notícia gerou grande repercussão entre os torcedores e na mídia esportiva. Entretanto, em contato com os canais especializados na torcida vascaínos e NTcast, o staff de Danilo foi categórico ao esclarecer a situação: o Vasco da Gama nunca formalizou uma proposta oficial pelo jogador. Apesar de boatos apontarem para um suposto interesse do clube carioca, nenhuma movimentação concreta foi feita pela diretoria, liderada pelo presidente Pedrinho. Os representantes do atleta ainda destacaram que as chances de Danilo renovar seu contrato com a Juventus são consideráveis. O vínculo atual do jogador com o clube italiano termina em junho de 2025, mas sua relevância no elenco tem sido um fator determinante para negociações de continuidade. Danilo é visto como uma figura crucial para a equipe, o que torna qualquer transferência para o Vasco ou outro clube um cenário complexo. Enquanto isso, o Vasco segue ativo no mercado, em busca de reforços que possam agregar qualidade e experiência ao elenco. A diretoria avalia nomes, mas a contratação de Danilo, diante do contexto atual, parece cada vez mais distante. A incerteza sobre o futuro do jogador reforça que, neste momento, o Vasco ainda não conseguiu avançar em negociações que envolvam o atleta. Para os torcedores vascaínos, a possibilidade de ver Danilo vestindo a camisa do clube trouxe entusiasmo e esperança. Contudo, a ausência de uma proposta oficial e as circunstâncias envolvendo a Juventus mostram que essa contratação exige articulações complexas e um projeto sólido que convença o jogador e seu staff. Assim, a expectativa pelo desfecho dessa história persiste. Enquanto Danilo avalia seu futuro na Europa, o Vasco concentra seus esforços em fortalecer o plantel para competir em alto nível, deixando claro que, apesar do desejo, a chegada do defensor depende de fatores além do interesse do Gigante da Colina. Olá, torcedor do Vascão, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O que parecia apenas mais um rumor ganhou força nas últimas horas. O Vasco da Gama pode estar prestes a anunciar um acordo bilionário com um fundo de investimento árabe. A negociação, que teria sido conduzida em sigilo absoluto, promete injetar cifras astronômicas no clube carioca, reacendendo as esperanças da torcida de ver o cruzmaltino novamente entre os gigantes do futebol brasileiro e sul-americano. Segundo fontes ligadas ao clube, o acordo envolveria uma parceria estratégica que vai muito além do aporte financeiro. O fundo árabe estaria disposto a investir não apenas na contratação de jogadores de peso, mas também na modernização de São Januário, transformação das categorias de base e na internacionalização da marca Vasco. A proposta ambiciosa colocaria o clube em um patamar de competitividade inédito em sua história. Os detalhes do possível acerto ainda não foram oficialmente divulgados, mas especula-se que o montante inicial ultrapasse os 2 bilhões de reais, o que o tornaria uma das maiores transações da história do esporte brasileiro. Estamos trabalhando para construir um Vasco forte, dentro e fora de campo, afirmou uma fonte próxima à diretoria, sem confirmar diretamente o rumor, mas deixando no ar a possibilidade de um anúncio em breve. A notícia, como era de se esperar, causou um verdadeiro alvoroço entre os torcedores, que já começaram a imaginar grandes contratações e um Vasco competitivo nos principais torneios. Nas redes sociais, a hashtag Vasco Bilionário rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados, refletindo a empolgação e as expectativas da apaixonada torcida. A possibilidade de um acordo bilionário com um fundo árabe mexeu com o imaginário da torcida vascaína, dividindo opiniões sobre os caminhos que o clube deve tomar. Para muitos, a chegada de um investimento desse porte seria a oportunidade de ouro para devolver ao Vasco o protagonismo perdido nas últimas décadas.
Mas há também quem encare a notícia com cautela, ponderando os desafios e possíveis riscos de uma mudança tão drástica. E você, torcedor, o que acha? Será que um aporte bilionário seria suficiente para resolver os problemas estruturais que o Vasco enfrenta há anos? A modernização de São Januário, a valorização das categorias de base e a capacidade de competir de igual para igual com os maiores clubes do Brasil são sonhos de qualquer vascaíno, mas qual seria o impacto dessa parceria no longo prazo? Você acredita que o clube conseguiria manter sua identidade e história com um investidor externo assumindo protagonismo? Outro ponto levantado por muitos torcedores é o temor de que o Vasco se torne dependente de um único parceiro. Se por um lado os recursos bilionários poderiam alavancar o clube a novos patamares, por outro, há o risco de que decisões estratégicas sejam tomadas pensando mais no lucro do que no bem do clube. Como a torcida enxerga essa relação entre tradição e modernidade? Por fim, queremos ouvir você, vascaíno apaixonado. Este é o momento de ousar e abraçar um futuro ambicioso, ou seria mais prudente continuar buscando um crescimento sustentável, ainda que mais lento? Qual é o Vasco dos seus sonhos? Use as redes sociais para compartilhar sua visão com a hashtag #MinhaOpiniãoVasco e participe dessa discussão que promete marcar a história do Gigante da Colina. Resta agora aguardar os próximos capítulos dessa história que, se confirmada, poderá marcar uma nova era para o Gigante da Colina. Entre especulações e sonhos, uma coisa é certa: o Vasco da Gama segue mostrando sua força e relevância no cenário esportivo, provando que, mesmo em tempos difíceis, seu nome carrega um peso que transcende as quatro linhas. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.